Então agora nós vamos de Palmeiras e Vasco com sonora de quem? Do goleiro Everton? Então vamos lá. Esse fecha o gol. Esse é bom. 10, 12 dias que a gente teve aí para se preparar foram dias muito intensos de trabalho, de muita transpiração para a gente ajustar aquilo que precisa ajustar. Você ganha disputando, você ganha competindo, você ganha fazendo sempre o melhor que você puder, e a gente sabe que é o Vasco, é uma grande equipe, e a gente tem que fazer o nosso jogo, aquilo que a gente sabe fazer, respeitar o nosso adversário, mas se impor, com o apoio do nosso torcedor na nossa casa, fazer o que a gente sempre faz, que é um jogo agressivo, que é um jogo para frente, que é um jogo para sempre buscar o gol, e a gente espera que a gente possa aí retornar desse período de data FIFA com vitória. Quando o Everton falava ali, ele citou grande equipe, é normal, tem que ter o respeito ao adversário, mas hoje o Vasco tem que melhorar muito para ser uma grande equipe de futebol. Grande clube nunca deixou de ser, mas grande equipe tem que melhorar muito, hein? Palmeiras entra muito favorito hoje à noite. Ou não, Mari Pereira? Ah, sim, entra bem favorito. Por mais que tenha questões ainda a serem resolvidas na temporada, já não tem mais o Endrick, que passa por algumas situações. O último jogo contra o Criciúma, aquele gol no finalzinho do Lázaro. Tem algumas questões, né, coletivamente falando do Palmeiras sobre desempenho. Mas o Vasco, assim, a sorte do Vasco é que a data FIFA chega logo depois da goleada. Porque se ele precisasse dar uma resposta imediata, esses jogadores sob uma pressão imensa. E esse momento do Pedrinho tentar retomar um pouco mais, aproveitando, né, a liminar para aí sim trabalhar da maneira como ele imagina para o Vasco, oferecer o que ele imagina para o Vasco de melhoria, mas eu estou muito curiosa para ver justamente essa parte anímica, porque foi uma porrada assim, absurda, o 6-1, já enfrentando o Palmeiras para precisar dar essa resposta, porque perder é normal. Perder hoje para o Vasco é normal, o Palmeiras é o melhor time. Né? Poucos são os times que vencem. O problema vai ser o desempenho. O problema vai ser a maneira como os jogadores do Vasco vão enfrentar essa partida. Diga, André. E eu acho que o Vasco, assim, até pela goleada histórica do Flamengo, por tudo que aconteceu, talvez seja um jogo mais complicado para o Palmeiras abrir espaço. Que acho que vai ser um Vasco bem para fechar a casinha. 10 atrás e um recuado? Eu ainda não tenho o Payet, eu acho a tendência de um Vasco mais firme na marcação, embora eu concorde com a Mari. O Palmeiras é o favorito normal hoje, seria uma vitória e até com tranquilidade do Palmeiras, tendo em vista a diferença das equipes, ainda que o Palmeiras também sofra com seus desfalques da Copa América. E o Vasco também, além de tudo, né? O Medel vinha treinando como titular, talvez fosse jogar, e aí tem essa saída pro Boca Juniors, então também não sei o quanto que isso vai influenciar em algo que o Álvaro Pacheco possa ter pensado dentro da proposta do time, mas sinceramente eu acho que é um Vasco que deve se fechar, tendo em vista a diferença técnica entre as duas equipes e a pancada que sofreu, porque é o que você falou, Abel. Não dá para tomar outra dessa, porque ficaria muito pesado. Lembrando que antes da chegada. Outra completamente diferente é o desempenho que o time vai ter dentro das 4 linhas logo mais. E o Palmeiras, com todas as modificações, é um time modificado, mas tem o seu padrão. A gente sabe o que esperar do Palmeiras. Então, não tem o Gustavo Gomes, entra o Naves, ok, perde muito de experiência. O Zé Rafael entrando no meio de campo não é problema nenhum, muito pelo contrário. Né? Melhor até, né? É um jogador de alto nível técnico, que foi titular durante tanto tempo, teve uma lesão e está voltando. E o Endrick, Abel, esquece, já passou, virou a página. Faz parte do passado, tem que entender a nova realidade do Palmeiras sem ele, porque ele não volta mais, pelo menos tão cedo, né? Sim. Nunca sabe o que vai acontecer no futuro. E é trabalhar com isso, ver acho que é a grande questão, né? O Palmeiras não fez uma grande atuação contra o Criciúma, mas ganhou fora de casa. E essa é a grande questão. O time é sempre muito regular e vai tentar encontrar ali as melhores saídas. Ainda tem, né? O Flaco Lopes, o Rony, essas possibilidades. Não tem mais o Luiz Guilherme, é outro, né? É outro que foi embora, que vinha sendo muito usado. Foi anunciado agora há pouco, inclusive, no West Ham. Eu fico imaginando o Estevão, né? Perdendo os companheiros. Os parceiros, os parças. E aí ele se vê ali, o único garoto agora entre os titulares. Vai depender muito disso, né? Muito. Do talento dele. Muito. A criatividade agora está muito dele. Não tem mais o Endrick, não tem mais o Luiz Guilherme, não voltou ainda o Dudu. Estevão, resolve aí. Você tem um ano para acho que vai de Rony, vai de Flaco Lopes. Não, acho que vai de Flaco Lopes, mas o Rony vai ser um jogador que vai estar muito presente ali. É disputa.
sabe? Disputa por posição. São jogadores que já tiveram seus momentos, o Rony por mais momentos do que o Flaco Lopes, mas o Rony pode fazer lado de campo também. O Flaco numa bola aérea é importante, num jogo bem fechado, né? Pode ser uma possibilidade. E o Rony é bom na bola aérea também. Também. Mas não vive sua melhor fase, né? Especialmente na bicicleta. Você sabe que eu estava vendo aqui? Bola aérea com os pés. Estamos chegando na 8ª rodada e o Palmeiras não venceu como mandante neste brasileiro. Eu estava dando uma olhada para relembrar. Ele perdeu do Internacional, ele empatou com o Flamengo e ele perdeu do Atlético Paranaense. Mas 2 desses 3 jogos foram em Barueri. É isso. Hoje é no Allianz Parque de novo. De qualquer maneira, 8ª rodada e o Verdão, campeão brasileiro, ainda não ganhou como mandante. Que coisa, né? Porque de fato jogou um jogo só na sua casa. Casa do Palmeiras. E foi o jogo contra o Flamengo, um jogo muito ruim. 2 equipes, a gente na época que eu falei muito, 2 equipes, uma com medo da outra, ninguém queria Entrou para não jogar, perder. de fato. E também não perdeu. Vamos ver o jogo de hoje, né? O Palmeiras precisa muito de ter essa regularidade jogando diante da sua torcida, né? Jogando na sua casa, onde se sente à vontade, onde se sente bem. E o jogo de hoje é para ganhar essa confiança, reconquistar essa confiança. Mas entendo que não é um jogo definitivo que a gente vê um novo Palmeiras. Esse novo Palmeiras, o Palmeiras pós-Hendrick, vai esperar chegar o Dudu, vai esperar chegar ali na frente o Felipe Anderson, em breve, quem sabe o Riai chegando aí para fazer aquele lado, como é que ele vai se encaixar nesse sistema do Palmeiras. Então, é uma coisa que vai acontecer com o tempo. O Riai é um jovem lateral. Eu ia te perguntar se você conhece bem, já viu alguns jogos do Riai ou não? Vi alguns jogos do Riai. Você acha? Mas ele, quase todos os jogos, né? Porque o São Lourenço gosta de jogar com 3 zagueiros, ele na verdade, ele é mais um ala do que exatamente um lateral, né? Um novo Mike, talvez? O Mike tem jogado mais avançado, né? Nesse time do Palmeiras. Não é exatamente o que o Marcos Rocha vinha fazendo, né? Marcos Rocha vem jogando como um terceiro zagueiro pela direita. O Riai é um lateral, é um ala. Aliás, o São Lourenço está desmanchando, né? Adversário do Galo nas 8ª de final. Bom pro Galo, né? Que o outro ala também, o Braida, está saindo. O Bareiro, o centroavante, ao que parece, vai para o River Plate. É um time que está desmontando a sua estrutura. Não sei como é que vai se remontar daqui. Solte a voz e fale. Galo nas quartas de final. É grande favorito, né? Já era antes e agora. A gente viu o São Lourenço, sob o comando do Romagnoli, melhorar muito no segundo turno da fase de grupos da Libertadores. Tanto que conseguiu passar sem perder pelo Allianz Parque, que é muito difícil. Nossa, muito. Em Libertadores. Mas é isso, é um Palmeiras que a gente vai ver se reconstruído, mas a partir de uma base. O que o Vasco não tem. O Vasco a gente está... O que vai ser? O que será? O que ganha e o que perde sem Payet? Que eu vi o pessoal reclamando do Payet, não marca, é um a menos para recompor, para marcar, tarará, mas também é um a menos para criar a jogada quando ele não tá, né? Porque a criatividade dele é muito boa, ele sabe jogar, mas não marca. E até por isso que eu reforço aquilo que eu falei antes. Acho que vai ser um Vasco de muita marcação, porque sentiu muito. Acho que faltou pegada um pouco no meio de campo do Vasco na goleada histórica para o Flamengo. Largou. Então vai ter um pouco mais isso, mas a criatividade você vai depender muito de lance fortuito, situação de bola parada, avanço com o Piton, que tem um bom cruzamento, e vai ficar nesse tipo de situação. E bola aérea pro Verratti? Pro Verratti. O Vasco usou muito esse modo para escapar do rebaixamento ano passado, e para esse jogo especificamente, eu não duvido. E lembrando que o Álvaro Pacheco é um cara que gosta muito de ser vertical. Então, os times dele, de levar a bola o mais rapidamente para o ataque. Com a ausência do Payet, talvez seja muita ligação direta, buscando o Verratti para fazer pivô, esse tipo de jogada. Também se aproximar ali do Verratti, que é um cara que ele faz muito bem jogadas de aproximação, talvez seja esse caminho. Mas até do que o Eugênio está falando do Palmeiras, que já tem uma estrutura, até por isso que eu espero uma atuação mais consistente do Palmeiras, apesar de tantos desfalques. Que a gente falou de mandante, mas de uma forma geral. Acho que o Palmeiras, o mérito dele é que ele sempre vence, ou quase sempre vence, mesmo jogando mal. Ou dificilmente perde. Dificilmente perde, mas está faltando mais desempenho, eu acho. Assim, você está falando de vários, adversários difíceis, mas o Palmeiras não foi bem contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo até equilibrado, mas assim, desequilíbrio na transição defensiva.
Contra o Criciúma ganhou, mas não foi bem. Então, a gente está falando de um Palmeiras que foi líder com todo o mérito. Contra o Del Valle, se não me engano, o jogo de ida, ele foi muito mal no primeiro tempo contra o Liverpool, e virou historicamente no segundo tempo, né? Exato. E contra o Liverpool a mesma coisa, o primeiro tempo que começa mal no Allianz Parque e depois consegue a vitória. Então, eu estou sentindo falta da consistência do Palmeiras. Como eu falei, os caras são impressionantes. Mesmo jogando mal ou não tão bem, o resultado quase sempre vem. Mas acho que pode entregar mais desempenho. Eu não lembro. Eu também não lembro. O Santos trocou tanto de técnico desde que o Abel Ferreira está aí, que é capaz dele ter enfrentado o Gesualdo, sim. Eu ia falar o ex-técnico do Cuiabá, é o técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira. Paulo Souza, me diz aqui o Leon. Também. Já tem aí uns 8 ou 9, já é por aí. Agora, nesse confronto de hoje, e os dois portugueses estão na tela. O homem da boina está ali com o bonezinho do Vasco. A superioridade, em termos de qualidade técnica, de entrosamento, tempo de trabalho, é muito grande. É uma tarefa duríssima para o Álvaro Pacheco conseguir reabilitar o Vasco, né? Retomar a confiança desse time, desses jogadores, depois da pancada que levou, pegando logo o Palmeiras pela frente, não é? É pesado, né? Assim, ele deu muito azar, né? Muito azar. Porque, Chegar e pegar. Ele pegou o combo mais difícil hoje do futebol brasileiro, nos 2 primeiros jogos. Para começar, né? Para começar, Flamengo e Palmeiras. E ainda assim, o Flamengo clássico, então acaba a questão do mando diminuindo um pouco. Sim. E o Palmeiras fora de casa. Então, assim, pior sequência possível para ele começar. O que tem que fazer o Pacheco, hein, Mari? Para parar o Verdão? Pergunta para ela, eu respondo. Milagre. É? Muita coisa. Ele respondeu milagre, eu falo muita coisa. Só um milagre pro Vasco? O Dodô da Colina, coitado, já tá triste, vai ficar desesperado. Só um milagre para salvar o Vasco hoje? Vai ser difícil trocar uns passos. Palmeiras no Allianz, pô. Um time que vem de 6-1 pro Flamengo. Precisa reverter 100% o time do Vasco. Mas você lembrou, ele teve 10, 11 dias para trabalhar. O que será que ele trabalhou? Pois é, e o Abel também teve, né? Mesmo tempo para trabalhar. Nada alivia. Uma situação Tem gente que acha, né, Mari, que às vezes é melhor não ter esse tempo para treinar, é melhor jogar. Mas no caso do Vasco, jogar na sequência de um 6-1, acho que o melhor foi... Gente, me deixa aqui quietinho, só um pouquinho. Passou 10 dias de ressaca. Mas o bom... Deita, se cobre com o cobertor ali, fica pelo menos 2 dias sem ver ninguém. O Vasco teve essa possibilidade. E também é um técnico que acabou de chegar, então, para ele conhecer os jogadores. Exato. Por isso que, sinceramente, mesmo que o Vasco perca, acho que o mais importante hoje é o Álvaro Pacheco conseguir mostrar alguma coisa. Assim, acho que a gente já falou, seria o normal, não dá para pensar, o cara começou com 2 derrotas, mas olha que derrotas. Tudo bem, é decepcionante o 6-1, da forma como foi, é bem questionável. Até a gente não sabe o que esperar dele, né? Pois ainda, é, assim, não, mas de repente o Vasco mostrar algumas questões de jogo, de um time mais consistente com ele, ainda que não vença, acho que já poderia ser algo. Vou te falar uma coisa, você falou é perfeito, mas sabe aquela sensação de já ouvir isso? E não é sensação, é certeza. O torcedor do Vasco, tenho certeza, ele está cansado disso. Sim. Se perder tudo bem, mas o importante é melhorar o desempenho. Não, isso lógico, já tem... Não estou te... Não, é fácil. Eu concordo com você, eu falaria a mesma coisa que você falou. Mas o torcedor do Vasco, ele está cansado disso. Ele já ouviu isso quantas vezes? Não, se perder, tudo bem. O importante é o desempenho, melhorar. O torcedor do Vasco não aguenta mais isso. Concorda? Eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui sentado, olhando de uma forma mais racional. Envolvimento sentimental. Mas se eu fosse torcedor, eu tava me xingando agora. É isso, tem que pontuar, né, Abel? O torcedor do Vasco nem assistiu o debate. Pontuar, exatamente. O fã de esportes vai pontuar agora. Hashtag F360BR. Coloca aí. Vamos ver quem chega. O Misael. Olha a foto ali. Aquele é o Misael ou é o filhinho do Misael? O time do Vasco é melhor que o Botafogo de Ribeirão, que impôs muita dificuldade para o Palmeiras. Dito isso, Vasco 1-0. O Botafogo de Ribeirão impôs dificuldade para o Palmeiras e ganhou do Santos na Série B. Eugênio. Como eu disse, né? Israel lembrou bem, não é um bom ponto? O importante é pontuar, é isso aí. Magalhães é um rubro-negro, acho que vai provocar. Palmeiras vai jogar sem vontade hoje. 5-0? Caramba! Aí ele pisou no Vascão, hein? Rubro-negro, né? Rubro-negro. Tá embalado ainda. No Palmeiras tem idas e tem chegadas.
O Palmeiras retorna aos gramados nesta quinta-feira para encarar o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, na expectativa de Dudu ser relacionado para essa partida. O Baixola, que não atua desde o dia 27 de agosto do ano passado, quando exatamente num duelo contra o Cruz Maltino, acabou tendo uma grave lesão no joelho direito. Para o duelo desta quinta-feira, o técnico Abel Ferreira já sabe que terá que fazer mudanças no seu sistema defensivo. Isso porque o zagueiro e capitão Gustavo Gomes está a serviço da seleção paraguaia na preparação para a Copa América. Já Luan, negociado com o Toluca do México, se transfere na semana que vem para a sua nova equipe, que está pagando 4 milhões de dólares pelo seu passe e não treinou essa semana com o restante do elenco palmeirense. Desta forma, a dupla de zaga do Palmeiras será composta por Naves e Murilo. Falando sobre o mercado da bola alviverde, o Palmeiras acertou com o San Lorenzo a contratação do jovem Agustin Diay, de 20 anos de idade. O Verdão pagará 7 milhões e meio de dólares nesta transação por 75% do passe do jogador, que chega para disputar posição na lateral direita, na ala pela direita ou então como segundo volante na equipe do técnico Abel Ferreira. Na quarta-feira, o meio-atacante Luiz Guilherme deixou o Palmeiras e assinou contrato com o West Ham da Inglaterra. O clube inglês pagará 23 milhões de euros fixos pelo jogador de 18 anos de idade e mais 7 milhões de euros em metas contratuais. Caso no futuro o West Ham venda o Luiz Guilherme por um valor acima de 23 milhões de euros, o Palmeiras terá direito a 20% dos lucros desta negociação. É impressionante como o Palmeiras tem feito ótimos negócios. A torcida não pode reclamar e está servindo de exemplo. De volta aqui, torcedor do Verdão, trazendo mais novidades e informações do Palmeiras, hein? Nesta quinta-feira, hein? Que se prepara para o jogo aí, pessoal. Tem um jogaço hoje, hein? E a torcida aí tá muito esperançosa, né? Tô muito confiante, pessoal, para que o Verdão consiga voltar ao futebol que estava antes, né, pessoal? E também a grande informação da vez aí é sobre essa reformulação, né, que a Leila Pereira tá apresentando. E eu tô com ela aí, porque realmente precisa, né, enxugar a casa. Aqueles jogadores que não sentem mais inspiração, aquela vontade toda de vestir a camisa do Verdão, tem que abrir espaço, né? Esse ciclo aí é normal, né, pessoal? Porque às vezes o jogador não vai agradando a torcida, e se a torcida não quer, se você tá com a relação ruim, né? Isso é ruim para o clube, né? Porque acaba que a torcida não compra camisa, não assiste o jogo, né? Não compra outros itens, né? E não vai às vezes no estádio por causa da escolha do treinador do time, né? Então é melhor que venha ciclo aí, coisas novas, né, que chamem a atenção da torcida, e assim, né, a torcida consiga ser agradada, né? Ver aquilo que ela gosta, né, ter essa satisfação aí, né, com a diretoria junto com a torcida. Então é normal que tem que haver essa rotatividade aí de jogadores, né? Ainda mais aqueles que não está, né, como falei, jogando bem. Pessoal, o Verdão aí tá avançando aí para repatriar Gabriel Paulista aí, zagueiro, né? Então aí, segundo informações aí, o zagueiro para o lugar de Luan. Segundo informações aí, seria um possível substituto aí para o Luan. O que pega, pessoal, é que o jogador aí tá com 31 anos, né? Para Leila Pereira aí, ele seria um jogador que não duraria, no caso, o contrato, né? E dessa forma aí, Leila Pereira deve fazer o contrato no máximo um ano aqui. Pessoal, deixa aqui sua participação, que você achou dessas informações. É muito relevante saber do feedback de vocês. Se for novo aqui, se inscreva, ativa o sininho. Logo, logo estou de volta aí trazendo mais informações atualizadas do Palmeiras.